RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Fala galera, está começando mais um Que Game é Esse na sua RDC TV. No programa de hoje vamos trazer um pequeno resumo do que foi a Gamescom na Alemanha. Os principais nomes da feira, os seus novos trailers e muita opinião dos nossos convidados. Fique conosco e participe pela página no Facebook, no Twitter e no Instagram, @RDCTV Digital. A Gamescom é uma das maiores convenções de games do mundo. Ela aconteceu de 21 a 25 de agosto na cidade de Colônia, na Alemanha. Muitos trailers novos foram exibidos no evento, além de equipamentos tecnológicos de última geração. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Juliano. Bom, muita gente confunde às vezes a Gamescom com a E3. Quem não é tão... Claro, né? Vocês são já profissionais na área, né? Mas quem tá jogando, quem não tá tanto por dentro do assunto, às vezes confunde a Gamescom com a E3. Qual a diferença entre os dois eventos? Eles são dois eventos grandes, né? São os dois grandes eventos do ano. E a gente pode definir eles resumidamente dizendo que a E3 é o evento onde as grandes empresas, as maiores publishers e developers, elas vão lá e anunciam seus jogos, que ainda não apareceram em nenhum momento do ano. E a Gamescom é quando eles pegam esses jogos e abrem para a grande maioria para eles jogarem e testarem, né? Na Gamescom a gente diz que na Gamescom a gente tem vários gameplays e na E3 a gente tem vários trailers, né? Que não necessariamente são a melhor coisa, ia ser bom se tivesse gameplay na E3 também, mas é na Gamescom que a gente testa o jogo de verdade, assim. Mas também existem alguns testes na E3, né? Sim, na E3, depois das conferências de palco, depois que as empresas apresentam os jogos, eles abrem para o público, para aqueles que compraram os ingressos, sei lá, vários booths, vários stands, para eles testarem os jogos lá nos consoles deles. E assim vai. Isso foi muito falado num dos nossos primeiros programas aqui, né? Bom, mas e agora falando da Gamescom, voltando agora para o nosso assunto principal, o que vocês acham que foi as principais novidades, o que mais chamou a atenção de vocês lá? A gente pode começar falando de Resident. Acho que o Resident Evil 2, provavelmente. Remake. Acho que é o nome de mais impacto por causa que a galera já conhece o jogo e existe uma expectativa muito grande. Ele não é uma nova IP, né? Ele não é um novo game anunciado, apesar de estar praticamente renovado, totalmente diferente do que a gente conhece. Mas a expectativa é pela temática dele, pela forma, por tudo que ele representou na infância e na juventude de muitas pessoas, né? São mais de 20 anos aí, acho que deve ser mais ou menos nesse cálculo, né? 20 anos que a gente estava jogando esses jogos lá no PlayStation 1, acho que era o game... acho que foi só o PlayStation 1. Não, foi só o PlayStation 1 que ele lançou, né? Então, o pessoal tem muita saudade daqueles jogos. Porque falando hoje de Resident Evil, sempre os mais lembrados, o que o pessoal mais gosta, são os primeiros. A primeira trilogia. Hoje eu acho que já existem mais de 15 jogos do Resident Evil, né? Se for pegar todos as principais, spin-offs do PSP. Existe Outbreak, Code Verônica, Code Verônica, né? Verdade. Operação Recon City, tem uns assim que são horríveis falando nisso. Esses não vale a pena citar, a gente não coloca na franquia. Os três primeiros são o que o pessoal tem mais amor pela franquia. A gente tem um grupo ali que gosta mais do 2 e que gosta mais do 3. Vemos que eu acho que o grupo que gosta mais do 2 tá em alta, né, por causa do remake. Mas por causa disso aí, a gente viu que teve o remake do 1 e tá tendo o remake do 2, então a gente tá esperando o remake. Eu tô pelo menos esperando o remake do 3. Eu acredito que sim. Eu acredito que vai acontecer. Outra lembrança a Capcom também, tá muito inteligente. A Capcom ela tá trabalhando mais em remakes e remasters hoje do que em jogos novos. Dá pra se dizer. Acabou surpreendendo pelo Devil May Cry 5 e agora anunciaram um jogo novo, mas eles anunciam 3, 4 remakes. Agora também anunciaram semana passada, se não me engano, o Onimusha. O Onimusha Warlords vai também era vai um vir pra pedido dos fãs, né? E vai ser remake, eu achei que ia ser só uma reescalada para 1080, não, vai ser um remake, não, um remaster, né? Para nova geração. E eu digo que a Capcom está sendo inteligente, eles estão ganhando dinheiro do que eles já têm. Vocês acham que a Capcom está se consagrando por causa disso, por fazer esses Não, se consagrando não. Eles estão se alimentando do quão consagrados eles já são.
Eles estão aproveitando um pouco mais, eles estão pegando o jogo que já está pronto e fazendo um retrabalho em cima dele. Na verdade, eles estão... Talvez a Capcom, eu já ouvi alguns boatos que ela não estava muito bem financeiramente, então talvez nesse momento eles estão focando em gastar menos para tentar dar uma estabilizada melhor na coisa aí, para conseguir voltar ao ápice, né? Mas diga-se de passagem, eu acho que o orçamento para esse Resident Evil 2 Remake foi alto, com foi certeza. muito alto. O gameplay que eles colocaram... Mas, por exemplo, eles não tiveram eles não tiveram tanta firmeza para chegar e anunciar um novo jogo. Eles poderiam ter pego o investimento do Resident Evil 2 e lançar uma IP nova. Só que era uma aposta muito alta. Eles preferem era mais ficar na zona de fácil conforto, claro. pegar um jogo que eles sabem que vai vender. que foi bom e que vai vender. Então eles acabaram sendo um pouco malandros nesse... uma estratégia um pouco que mais... Eles sabem que vai ter retorno. Exatamente. Que o retorno vai chegar. Até se eles estiverem mal das pernas, como vocês estão falando. E eles aprenderam muito como fazer por causa do 1, que ficou a jogabilidade meio antiga ainda, e reformaram ela e colocaram a nova pro remake do 2 agora, né? Ele tá completamente novo, não é o mesmo, é a mesma história, o mesmo enredo, né? Mesmos personagens, mas o gameplay é completamente diferente. E qual a relação com Shadows of the Colossus nessa história do... dá pra se comparar assim com o Shadow of the Colossus, porque o Shadow of the Colossus ele foi um remake, né? Só que ele manteve a mesma base, só foi reconstruído graficamente. O Resident Evil 2 ele tá mudando inclusive a jogabilidade, por causa que a câmera do Resident Evil era tipo câmeras de segurança. Tu andava pelas salas, pelas casas, pelos lugares, e eram sempre câmeras de segurança e tu andava com o boneco pelo cenário olhando de cima. E aí, quando já no Resident Evil 2 ele está mais ao estilo da parte do 4 ao 6, 4 né? ao 6, que a câmera é sobre o ombro do personagem. Mas tá muito melhor. Mas tu consegue comparar os dois assim e praticamente dizer que é um jogo construído do zero. Mesmo ele tendo toda a história e base que já existia. Sim. Entendeu? E eles aumentaram tudo, sabe? A violência gráfica, ela tá muito... Claro que por causa dos gráficos a coisa fica mais nítida, real, né? Poder dos mais real. consoles, né? Mas a violência gráfica, eu tô assustado, porque... Não dormiu na noite, até depois de ver. Pode eu admitir fiquei até de boa, não teve tanto problema. Mas eu tô surpreso com a qualidade das coisas, porque Resident é muito conhecido por causa das mutilações, aquela coisa dos zumbis, né? E tem uma cena no começo do jogo em que o Leon ele vê um dos guardas, né? Ele interage com um dos guardas e ele tá aberto aqui e tá tudo perfeitinho, tá mostrando direitinho, tá incrível. Dá pra ver tudo. Ele não tá censurando nada, né? Ele não tá censurando nada, isso tá maravilhoso. A mutilação dos zumbis vai ser um jogo pra maiores, com certeza, acima de 18 anos. Vai ter muita violência e sangue, né? Sim, demais. Quando o Leon ele atira nos zumbis, digamos, com a 12, né? A famosa 12. Nas pernas, caem as pernas e fica ali o pedaço com a física do jogo, a física do jogo tá muito boa. Nesse sentido tá muito boa. Eu não vi no resto, assim. O cenário, eu queria que ele fosse mais interativo, mas por conta de ser um Resident, né? Eu não vou encher ele tá tanto, pegando a mesma base. Exatamente. Talvez nesse lado do cenário ele tá mais parecido com o Resident 7, onde tinha pouca coisa pra interagir. Mas tu pega as coisas, assim, né? Mas não dá pra, tipo, as coisas não movem as cadeiras, assim, não vão movendo sozinhas, né? Tipo, não é que nem o Dead... Outro jogo de zumbi, por exemplo, da Capcom é o Dead Rising. Que aquele ali, sim, tu praticamente interage com tudo, né? Só que ele é um jogo de zumbi muito mais zoeiro. Muito diferente do Resident. Mas ele tem praticamente onde tu quer, o que tu quer pegar de arma e coisa, principalmente o primeiro. Até eles acabaram tirando um pouquinho dos outros, um pouco da liberdade. Mas mostra que ele tá ainda na essência o Resident Evil. Sim. Tecnologia eles têm, eles só não quiseram aplicar para manter um pouco mais de essência. E com um negócio interessante aqui, com o tempo, por ele ser de PlayStation 1, né? Acaba que quando a galera vai jogar hoje em 2018, lá 2017, 2016, eles vão achar, não é tão assustador assim, os negócios são tudo quadriculados, chega a ser até engraçado. Aí tu pega o remake, ele tá assustador, ele tá me assustando. Os cenários estão muito escuros, as coisas, os sons estão muito nítidos, né? E ele quer trazer essa coisa do survival horror clássico de volta pro... Mesmo que seja com remake, ele quer trazer de volta pro mainstream, né?
E é um jogo de um perfil, assim, particular, bem específico, né? Porque tem gente que joga videogame e não quer correr o risco. Eu sou uma, que quando eu jogo, eu gosto daqueles joguinhos que não tem muita... que eu não corro risco de morrer, senão eu dou pulo ali, Mais vendo os simples, gráficos, umas coisas mais simples. Vocês acham que isso não vai afetar, de certa forma, as vendas do game? Não. Ele tem uma fanbase muito consistente. Apesar A de que galera eu já li algumas notícias, alguns relatos do jogo do Dead Space, por exemplo, que é um jogo de ação e terror. Sim. Tem gente que já falou, já mencionou, que não joga aquele jogo por causa do alto nível de susto e de terror dele. O próprio Resident Evil 7, que tem suporte ao PlayStation VR, né? Tem gente que não consegue jogar ele no VR por causa da imersão que ele te coloca dentro do jogo. Dos sustos e coisas acabam sendo num tom ainda maior do que tu tá olhando ali só na tela de casa, né? Eu acho que Resident pode ter uma galera que vai dizer, não vou jogar esse agora porque não quero tomar sustos, mas É uma pequena parte. Ele não é do nível de Dead Space, então eu acho que e a fanbase dele é muito, como eu disse, ele é muito consistente, as pessoas vão comprar o jogo, né? A Capcom vai ganhar dinheiro com isso, não há tanto problema. Apesar de que também o Resident Evil 2, né, ele tá com essa tecnologia a mais dos videogames de hoje, então ele vai acabar se tornando um dos principais jogos do ano de 2019. Mesmo sendo um remake, mesmo todo mundo já conhecendo, apesar de que 20 anos é uma grande quantidade de gente, que é muito tempo, então vai ter muitos jogadores novos. Mas o que assustou um pouco, talvez também, o pessoal, um jogo que já existe, a Capcom colocou ele como preço de tabela, se eu não me engano, de 249. O Resident Evil Remake, o 0 e 1, quando saíram na casa de R$70, mais ou menos. Que o pessoal sempre critica da mesma forma, mas foi uma crítica bem menor. Agora, o preço que eles já anunciaram desde agora pro Resident Evil 2... acabou já dando um impacto bem maior. Só que daí eles começaram a mostrar dizendo que tinha muito mais conteúdo e muito mais coisa para esse Resident Evil. Né? Que ele não foi só um remake de gráfico, ele foi um remake completo do jogo. Então se justifica um pouco mais, né? Por isso a gente vai para um rápido intervalo, tá? A gente que estava falando aqui de Resident Evil 2, um dos games apresentados na Gamescom deste ano. Não sai daí, daqui a pouco tem mais, hein? Voltamos com Que Game é Esse? Para seguir com o debate da Gamescom. Manda tua opinião sobre o programa nas redes sociais com a hashtag RDC Que Game é Esse? E também pelas redes sociais @RDCTV Digital. Bom, guris, voltando aqui a falar da Gamescom, Devil May Cry foi também um dos jogos que teve destaque, né, nesse evento. Sim. E mais uma vez a Capcom aí mandando bem nos seus jogos. Eu acho que a Capcom, se a gente pode dizer que alguém ganhou a Gamescom... Foi o grande nome da Gamescom. Se alguém ganhou a Gamescom foi a Capcom, assim. Olha, o gameplay mostrado lá, colocado na Gamescom, ele foi revelador. Não vou dizer revelador, mas ele teve muita novidade interessante, sabe? Tudo bem, tá. O gameplay acontece o quê? A gente joga com o Nero, do Devil May Cry 4. Agora sem o braço que ele tinha de demônio, agora ele tá com um braço biônico. E a gameplay desse braço é um negócio sensacional. Os teus braços gastam. Não sei se tu soube de uma vez, os braços gastam. Tipo... Nossa! Como é hack and slash, tu faz uns combos completamente doidos, é um negócio bizarro. E no meio do combo, tu manda um negócio com o teu braço. Foram mostrados no gameplay que eu vi 2 braços, né? Um deles era meio que uma rajada de energia, assim, um raio estranho. E quando tu largava isso e dava uma animação... O pessoal brincou bastante com isso aí, que parecia que ele tinha o braço do Mega Man, né? Eu vi muito meme, muita brincadeira com isso aí. O meme tá aqui, ó. Devil May Cry com braço biônico, Battlefield 5 com braço biônico, e quem mais? Surgiu mais algum com braço biônico esses tempos aí? De agora. São 3 jogos, se não me engano. Eu não recordo agora, mas eu me lembro de ter visto algo também. 2018 é o ano de cortar os braços dos personagens, colocar uma máquina no lugar. No Devil May Cry, quando tu gasta todos os braços, fica ali ele sem nada mesmo. Mas tem uma mecânica nova de
meio que de corrente, tu puxa os inimigos pra perto se eles são mais leves que tu, e se eles são mais pesados, tu vai pra eles. E isso pode ser usado sem o braço. Eu achei muito boa essa mecânica. Tem o outro braço, que não é esse de raio, ele tem umas mecânicas de explosão para adicionar nos combos. E tipo um canhão, assim, uma rajada de energia parecida com o Kamehameha do Goku. Uhum. É um negócio bem estranho. Eu sei que tem gente que não vai gostar. Por quê? Mas por quê? Por causa que eles são saudosistas. Eu gosto de inovação e eu achei esses braços... Tem gente que não gosta muito quando eles mudam demais. Ainda mais uma série que eles já estão acostumados de uma certa forma. Isso, exatamente. E mesmo que ele esteja... Assim como o God of War, quando lançou esse ano, o que teve... até agora, foi o melhor jogo do ano. Mas antes dele sair, o pessoal estava reclamando, achando que o God of War ia decepcionar porque estava inventando com câmera nova, que estava mudando toda a essência do jogo. Sim. Como é que me fugiu a palavra agora, mas ele foi muito além do que apenas um remake, né? Eles tentaram dar um novo tom para a história, eles começaram a achar que ele ia ficar tipo um The Last of Us, que não ia combinar com o jogo. Depois que ele saiu, é o melhor God of War que saiu, ele ficou muito melhor que seus antecessores. A história do The Last of Us é por causa do Atreus, o filho dele, né? Sim, por causa que tem sempre um Atreus andando junto, assim como a Ellie, Isso, e por conta da câmera de trás do personagem. Eu acho que teve inspiração em The Last of Us. Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só que é God of War, não dá pra ser The Last of Us, as duas coisas são intrinsecamente diferentes. Mas quanto a Devil May Cry, tipo, a gente tem uma grande base de fãs no Devil May Cry 3. De PlayStation 2. Todo mundo gosta. Eu gosto. Acho que foi o que mais jogaram. Foi o que mais jogaram. Muitos já tinham escutado falar sobre o Devil May Cry, mas o primeiro que eles jogaram acabou sendo o 3. Por que vocês acham que o 3... Até por questão de... Na época que o 3 foi lançado, era onde o Play 2 estava no auge. Então... Isso é um jogo que o jogo lançou no momento que muita gente tinha Play 2, muita gente estava querendo jogos novos, o Devil May Cry lançou com uma nota boa, começou a ser muito bem falado na mídia, e isso fez com que ele vendesse bastante. E acabou sendo o primeiro que foi jogado por muitos. Depois disso eles buscaram os outros. Inclusive foi o primeiro Devil May Cry que eu joguei. Eu não me lembro agora, cara, mas eu acho que foi o terceiro, o primeiro que eu joguei. O 1 e o 2 eu só vi sobre pra saber do enredo, algumas coisas, mas o 3 foi o que eu joguei e pra mim não vai ser ultrapassado tão fácil. E eles querem trazer essa coisa de volta pro Devil May Cry 5 porque eles sabem que se no 3 deu certo, no 5 vai dar certo, porque as pessoas gostam, né? Tanto que esse é o motivo do Dante estar de volta, tenho quase certeza. E aí, no Devil May Cry 5 agora, a gente tem os mesmos combos, mesmos não, mas a gente tem os combos completamente, uma pirotecnia doida, tem os efeitos de fogo, a gente tem bastante fogo nos ataques do Nero, ele deixa as marcas no chão, umas coisas assim. O humor, eu queria ressaltar isso, que a gente sabe que Devil May Cry é um jogo bem humorado, né? Bem humorado. O Dante é o cara das piadas, ele fica zoando os demônios toda hora que ele encontra eles. Dá pra comparar um pouco o Devil May Cry, assim, pra quem não conhece, né? Como um jogo de ação, de espada, arma. Ele é muito parecido com o Deadpool, porque ele é um cara mais sarcástico, né? Ele me lembra bastante mesmo. Inclusive eu joguei o jogo do Deadpool e acho ele muito parecido. Eu não me lembro... Não me lembro quem é que eu acho que, não sei se é a Activision que faz o Deadpool, mas eu acho ele um pouco cópia do Devil May Cry. Eu acho que houve uma inspiração, até por conta do Deadpool ter as pistolas, assim como o Devil May Cry, por ele pegar outras armas, ter as espadas e fazer bastante combos. Mas talvez a inspiração tenha vindo também de Deadpool para Devil May Cry, né? Enfim, é aquela coisa, né? Nada se cria, tudo se copia, tudo tem referências. Tudo que faz sucesso, eles pegam um pouco de originalidade e colocam junto com a outra fórmula que já fez sucesso, que é o que eles sabem que tá no hype, tá num grande momento. Então tem que aproveitar isso mesmo, né? E isso das produtoras e das desenvolvedoras, de elas terem que andar numa corda bamba, porque de um lado... Os gamers não querem que o jogo se modifique tanto. E ao mesmo tempo elas têm que apresentar algo inovador, algo que chame a atenção, que supere o jogo anterior. Como é que vocês acham que é lidar com isso, assim? Vocês acham que... Qual que é o jeito certo
talvez, de atingir um gamer, de ser um game de sucesso? É difícil, porque uma elas forma têm que ter muito- ousadia, né? E às vezes elas podem colocar uma coisa nova e dar errado. Como muitas vezes colocam uma coisa nova sim. e dá certo. É um 50-50, não tem muito o que fazer. E se tu for ouvir os fãs a todo momento dizendo assim, não muda, muda, porque tem a galera que fica de um lado e a galera que fica de outro. Se elas ficarem ouvindo os fãs 100% do tempo, nunca vai dar certo. Mas eu acredito que quando o jogo deve estar em desenvolvimento, eles devem pegar alguns nomes que são muito fãs, que eles conhecem lá dentro, sim. e devem pegar um pouco claro. de opiniões, né? Claro. Eles sabem o que o público gosta. Sim, E eles têm que, não adianta, eles têm que agradar a massa. Não adianta querer agradar só um nicho. Se eles não conseguirem isso, eles sofrem nas vendas depois. Né? Exatamente isso de agradar a massa. Teve um trailer gameplay de Devil May Cry 5, que no final, nos últimos 10 segundos, 20 segundos, eles mostraram quem? Dante. Dante tá lá com cabelão, com barbinha e tal. Eu acho que isso foi um fanservice muito estranho, porque ele não tá usando espadas, ele tá usando uma moto pra bater nos demônios. Como é que acontece? Ele chega de moto no lugar ali, a moto vira meio que duas serras elétricas. Muito louco aquela cena. Aquilo é bizarro. E ele começa a retalhar os negócios e o que aconteceu com o Dante? Eu tô curioso. Eu tô muito curioso pra saber. Acho que essa é a maior dúvida do pessoal pro próximo game, né? Que eles vão fazer um cara que era vilão, se tornou herói, depois vai virar vilão de novo. Não sei o que vai acontecer. Pelo gameplay, claro, a gente vê que a gente vai jogar com o Dante, né? Isso aí não é nenhuma dúvida. E tu viu o efeito que isso causou em mim. Eu estou curioso, é isso que eles estão fazendo com a comunidade inteira. O que está acontecendo? Eu vou comprar para saber o que está acontecendo. Eles estão ganhando dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro. A Capcom Acho que a Capcom foi a que conseguiu se superar mais nesse ano. Ela vinha decepcionando um pouco nos últimos anos, mas agora ela trouxe bastante coisa nova. Bastante coisa assim que deixou o público com vontade de jogar. Bom, guris, a gente vai para um intervalo e já voltamos, tá bom? Manda tua opinião sobre o programa nas redes sociais com a hashtag RDC, que game é esse? Ou pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Já voltamos, não desgruda do sofá. Bom, voltamos com mais um bloco do Que Game é Esse? Também continuando esse assunto aqui sobre a Gamescom. Guris, eu quero saber a opinião de vocês, além dos jogos já falados, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, que outro jogo assim que pra vocês é um que vocês estão esperando, a grande novidade? Pra mim, eu que sou um grande fã da From Software desde Dark Souls, eu tô esperando muito por Sekiro Shadows Die Twice, principalmente pelos gameplays revelados dele, que mostram, a gente falou de inovação agora há pouco, inovou. A gente tá, ok, a From Software ela tá entrando em outros caminhos agora, né? A gente teve Dark Souls, Demon Souls e Bloodborne começou a mudar, mas Demon Souls e Dark Souls foi, entre aspas, a mesma coisa. É uma mecânica mais de escudo, esquiva, aquela coisa mais medieval. Sekiro é completamente diferente. Ele me lembra, inclusive, um jogo de PlayStation 2, Shinobido, eu acho, algo assim. Ah, sim. Que tu sobe nos telhados e tal. A mecânica principal em Sekiro dá pra dizer que é tu assassinar. Porque no fim das contas tu é meio samurai, mas tu é meio ninja. Eu acho que pende mais pro lado ninja da coisa. Tu tá ali andando nos telhados e tem stealth kill, né? Tem o assassinato furtivo. E é uma mecânica importantíssima pro jogo, porque creio que vão ter inimigos que não vão poder ser mortos simplesmente lutando com a espada. Outra coisa que tem que pegar eles de surpresa. Exatamente, tem que pegar eles de surpresa. Tem isso, inclusive vai passando de cantinho, vai chegando ali. Outra coisa que mudou foi que a gente não tem mais stamina, que nem tinha no Demon Souls, Dark Souls e Bloodborne. Agora é uma mecânica de desgaste. Quanto mais tu bate nos inimigos, uma barrinha amarela em cima, ela vai aumentando. E quando ela chega no crítico, ele fica desestabilizado e tu pode fazer a animação de finalização. De finalização do assassinato. Essa barrinha também vale pra ti. Quando ela fica no crítico, o inimigo vai lá e te finaliza. Como o nome do jogo é Shadows Die Twice, o que a gente imaginava? A gente não imaginava, na verdade. Aí eles mostraram o quê?
que quando tu morre no jogo, tu tem mais uma chance. Tu volta. Aparece o kanji, inclusive, de morte na tela, tu volta. Fica, em cima da tua vida fica um risco de pincel, assim, uma pincelada, que deve indicar que tu perdeu a tua vida extra. E tu volta com metade da vida, mais ou menos, e pra tentar de novo. Eu não sei como vai recarregar essas vidas extras, se é possível recarregar no meio do gameplay, mas provavelmente chegando nas bonfires de Sekiro, que são aparentemente umas estatuazinhas, vão ser umas estatuazinhas assim que puxam umas almas estranhas, eu não entendi direito aquilo. Mas aparentemente vai carregar quando tu chega num desses checkpoints. E outro motivo pelo qual eu tô esperando muito esse jogo, como um admirador da cultura japonesa, é a ambientação. A natureza do jogo, por si só, ela tá muito bonita, as árvores, elas estão muito coloridas, né? A gente sabe que tem as cerejeiras japonesas, que são maravilhosas, fazem cenários muito bonitos. E a From Software e a Activision estão fazendo um bom trabalho artístico nesse jogo também. E esse é o motivo de eu estar esperando. Chegou a jogar o Nioh? Nioh não, mas eu vi bastante coisa dele. Tanto que é uma comparação que a galera tentou fazer, eu acho. No ano que vem nós vamos ter 3 jogos, né, desse gênero, né? E os 3 também vão... Apesar de que eu acho que o Ghost of Tsushima... Não, Ghost of Tsushima eu acho que vai ser o mais diferentezinho de todos. Não vai ser estilo Souls. Vai ser, talvez hack and slash, né? Só que meio termo, ele não vai chegar a ser hack and slash. Eu acho que ele vai ser... Eu acho que ele vai ser de ação um pouco mais cadenciado. Eu acho que ele vai ser, na verdade, algo que a gente não pode classificar direito. Porque ele vai trazer uma... Precisamos de mais amostragem dele. Tu viu a mecânica de batalha dele, né? Tipo, o 1 contra 1 é muito mais valorizado do que o hack and slash lá, 3 contra tu sozinho. Pois né? é, mas eu não sei também se não foi só porque naquele trailer que a gente viu, se não era um chefe, digamos assim. Porque aquela hora que ele chega stealth ali dentro da cabaninha e pula em cima dos outros, ele mata eles com mais facilidade. Talvez, mas eu tenho essa impressão de que o Ghost of Tsushima ele vai valorizar muito o duelo. Entre dois personagens. Acredito que isso sim. Né? Além do que, Ghost of Tsushima está explorando um cenário que a gente não teve até agora em jogos de samurai. Que normalmente a gente tem o período lá de 1500 a 1600, ele está explorando outra coisa que é a invasão mongol no Japão. A gente nunca teve isso, eu acho uma boa jogada da galera para trazer um ponto cultural diferente. Trazer uma ideia nova também. Isso, trazer uma ideia nova, porque sempre a mesma coisa fica meio chato, né? É uma ideia, é uma jogabilidade diferente, é um ponto de vista diferente, mas acaba contando sempre a mesma coisa. Então, tu sempre, se tu jogou os outros jogos e entendeu a história deles, tu vai estar jogando aqueles ali e vai ter a sensação de que já viu aquilo ali. Sim, Há pouco tempo agora eu estava jogando um jogo que... Acho que o próprio God of War, que é da mitologia nórdica, sim. E tem um outro que até que é com uma mulher que joga. Eu não vou lembrar agora. Saiu que é digital. Aquele jogo também e ele lembra muito, inclusive... Aquilo ali uniu muitas informações junto com o filme do Thor Ragnarok. Então, porque todos eles falam da mesma coisa. Tu viu as referências, e tu começa aí, como tudo tem a sua visão e um pouco de invenção no meio, tu já começa, será que vai ser que nem foi no outro? Tu começa a comparar, mas na verdade nenhuma delas é igual à real, né? Que a real na verdade nem existe, é uma mitologia nórdica. Mas que acaba confundindo a tua cabeça. Mas que é uma coisa que tu fica com a impressão de tu já ter visto aquilo. Tu vê as referências, são referências demais. Acaba por acontecer, né? Quando a coisa é baseada Shenmue Sacrifice, como é que é? A Sacrifice Shenmue, se eu não me engano o nome do jogo. É de 2000 e quanto? Ele saiu no ano passado também. Ano passado. É muito bom. O jogo saiu só digital, não saiu mídia física. Ele era exclusivo do PlayStation 4, saiu pro Xbox One agora também. Que também trata e trabalha essa mitologia nórdica, né? Essas referências históricas elas vão acabar colidindo, né? Não tem muito jeito. E aí trazer um ponto cultural novo. Um período histórico. Um período histórico novo eu vou dizer que é uma aposta. Que a gente tem os mesmos saudosistas. Mas é arriscado. Mas, pra mim, pelo menos, eu seria o cara que compraria no lançamento por 250, 260 reais, sem problema. Ia perder os rins pra isso, mas não importa. Já que a gente falou de Japão, a gente tem um outro jogo anunciado na E3 e uns gameplays mostrados, colocados lá na Gamescom, que foi Jump Force, né? O que acontece com o Jump Force é que ele tá estranhamente decepcionante pra mim, pelo menos. Eu acho que o Jump Force é outro jogo que tem uma boa ideia,
mas que eu acho que talvez não vai dar certo. Mal executado. Eu também acho que está sendo mal executado, assim como teve o J-Stars Victory, que saiu pro PlayStation, onde une todos os animes. É uma ideia bacana, é uma mistura legal, só que eles não definiram um método de luta, um método ali dentro do jogo que eles deviam ter se baseado num jogo que fez sucesso, então não tentar criar algo novo também dentro disso. Pelos comentários do desenvolvedor, ele deixou claro mais ou menos o seguinte, que o que ele está tentando fazer é meio que unificar as coisas. A ideia do jogo é a unificação, porque é a unificação de mundos, é a unificação de universo e a unificação de personagens. Ele quer unificar meio que o gameplay também, sabe? Deixar as coisas em um formato, claro que cada um com a sua individualidade, mas num formato padrãozinho assim. E o que eu tô percebendo que tá me deixando um pouco decepcionado com o jogo é que o gameplay tá rápido demais. Sabe? Tudo bem, são mangás, são obras fictícias, fantasiosas, que as coisas acontecem, as lutas acontecem muito rápido, mas no jogo, talvez por causa do gráfico, a coisa tá um pouco fantasiosa demais. Os movimentos do Goku estão muito rápidos, ele muda os braços de posição muito rápido, assim, eu tô começando a ficar um pouco decepcionado com isso. A história dele, por ser um negócio, as obras, os mangás japoneses, os personagens famosos dos mangás japoneses estão vindo pro nosso mundo, e os mundos estão convergindo, as coisas estão estranhas. Ele falou que vai ter Estátua da Liberdade em Namekusei, de Dragon Ball, lá o planeta do Piccolo. Sim, mas vão fazer umas misturas muito loucas. E, como a gente falou de aposta, essa é uma aposta que eu acho que não vai dar certo. Eu acho que esse jogo vai flopar. Vai ficar na média ou abaixo da média, provavelmente. Eu acho que ele vai flopar. Vai ter a galera que vai comprar, principalmente quem é fã de mangá. Eu não lembro se saiu data, acho que não saiu ainda, não foi anunciado. 2019. Só o ano, o provavelmente. 2019, inclusive, é bom lembrar que eu acho que vai ser um dos melhores anos da indústria de videogames. Dos últimos tempos, sim, vai. Eu acho que 2018 agora está sendo excelente, mas eu acho que 2019 vai superar 2018. E aproveitando esse gancho entre 2018 e 2019, como vocês avaliam a Gamescom desse ano, assim, no geral, e quais as expectativas para de 2019? Eu acho que a Gamescom, na verdade, ela é um complemento da E3, onde a E3... por mais que o evento seja maior, né? É quase como se fosse uma segunda fase da E3. É uma DLC da E3. É uma DLC da E3. Uma DLC eles apresentam alguns eles lançam o trailer e já botam um pouco de gameplay, mas a maioria fica só na apresentação dos novos, né? Sim. E às vezes eles trazem, alguns jogos que estão já há um bom tempo na forma, eles anunciaram um ano anterior e acabam daí mostrando a gameplay também na E3. Só que a Gamescom ela tá fazendo esse papel hoje. Nos últimos eu não sei qual é a edição que já tá a Gamescom, né? Não vi a edição. Mas eles já estão praticamente interligados. As produtoras dos jogos, como são as mesmas, elas já trabalham com isso, provavelmente na agenda. Não adianta elas chegarem e revelarem tudo na E3. Sim, elas precisam ter conteúdo para mostrar na Gamescom. O mistério então, tá muito, né? Eles precisam trabalhar eles já devem ter essa agenda de próximos 6 meses de eventos, onde eles vão dividir o conteúdo que eles têm para mostrar entre elas, né? Então tá, guris, muito obrigada por ter comentado aqui hoje sobre a Gamescom, tá? Bom, e lembramos que neste final de semana tem a Game XP no Rio de Janeiro. O evento, que é uma mistura de parque, feira e convenção, ocorre no Parque Olímpico e contará com a presença de grandes personalidades do youtuber e gamers. Já em Porto Alegre, a Dash Games, promovido pelo Ad Jogos, ocorre no dia 21 a 23 de setembro no Shopping Total. Esta é uma oportunidade de conhecer e trocar experiências com os mais renomados desenvolvedores de games do estado. Os ingressos já estão à venda. Conta pra nós o que tá achando do programa nas redes sociais com a hashtag #RDCQGameAce. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não desgruda daí, hein? Voltamos para o último bloco do Que Game é Esse para debater sobre as expectativas de Battlefield 5, lançamento da EA que foi adiado para novembro. E para isso convido meus amigos que já tem cadeira cativa aqui para jogar o último game da saga, Battlefield 1, e contar para nós que game é esse. Mas antes também queria apresentar o nosso amigo Eduardo Artioli, tá?
que é um dos novos integrantes da equipe do Que Game é Esse? Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui acompanhando esse gameplay emocionante desse BF1, que vai lançar também o BF5 agora, né? É, em novembro. Vamos lá. Meus amigos já estão empolgados pra caramba. E um game que já é bem clássico, né, de FPS. E o gameplay tá bem bom, né? Eu joguei um pouco do multiplayer dele, eu não tinha visto o modo história ainda. São em capítulos, né? O modo história em capítulos. Ele tem O Battlefield 1 são divididos em 6 capítulos, se eu não me engano. Ué, ele tá concentrado ali, né? Nem pisca, né? Isso, não gosta nem... Isso que é o modo história, imagina se fosse multiplayer. Já tá morrendo. Tá bem... Eu já tô quase morrendo aqui mesmo já. É Modo muitos história, inimigos. meu Deus. Sim. Bom, mas já que a gente tá jogando BF1, vamos falar de BF5. Adiado pra novembro. Uma triste Vamos notícia. falar. Uma triste notícia, Qual foi a desculpa? A gente precisa polir o jogo, a gente precisa fazer com que fique aquele sistema live deles, eu não entendi o que é aquilo direito, eu acho que é o online mesmo. Provavelmente, de repente, eles estão com É um alguns novo problemas de sistema, servidor, exatamente, eles estão assim, polindo essas coisas para deixar 100% jogável no lançamento do jogo. É uma iniciativa justa. por um lado é justa. bom, né? Só o triste é o quê? O triste é que ele vai lançar depois de tudo. Vai sair Spider, vai sair Red Dead, vai sair o Black Ops 4, vai sair o principal concorrente Black Ops 4 antes dele. Mas vai eu vender acho o quê? que tem um contraponto aí muito importante de se mencionar. O que é? Por causa disso também, após a gente passar 3 meses com falta de lançamentos, com falta de jogos, aí agora vai vir tudo junto. Vai vir uma enxurrada. Então imagina, se R$250 e de 200 a 250, que é o preço da maioria dos jogos, Pessoal, já é tem que fazer uma difícil de poupança. pagar, imagina então tu ter que pagar isso multiplicado por 4, 5, 6. Tinha que fazer uma poupança nesses 3 meses. A carteira vai pro espaço. Normalmente, por exemplo, o Call of Duty lança antes, mas não são muitos jogadores que jogam os dois. Normalmente tem o Battlefield e o Call of Duty, é que nem o PES e o FIFA, existem seus tem fãs. os dois Com certeza. lados da moeda. Qual que tu acha que é o perfil de cada um, assim, mais ou menos? Que joga o Battlefield, que joga o... A gente tinha, na época, assim, BF3, na época do BF3, que a gente dizia, Battlefield é muito mais simulador, a destruição de cenário, para os veículos e tal, e o Call of Duty ele é muito mais arcade. Muito, 100% multiplayer, assim, rápido, frenético, que nem os... Sempre foi, né? Um jogo mais arena, Ele é um realmente, jogo mais mais PVP até. Ele lembra muito os FPS que a gente tem no PC, né? Normalmente, assim, mesmo CS. Claro que o CS é O Battlefield a é... epítome da coisa rápida, mas o COD ele tem essa característica de ser mais rápido, de ser um jogo mais PVP, e Battlefield pro outro lado. Veículos eu acho que é um grande... Exatamente, veículos. grande Aquelas coisas bizarras que eles faziam, colocavam o C4 embaixo do carro, subia o carro, aviões. largava a bazuca na... Era uma dinâmica muito show. São umas jogadas muito estranhas, dá pra fazer no BF1 inclusive também. Velhos tempos de Lan House, hein? Ia todo o pessoal, fazia uma guerra, Segunda Guerra Mundial, gritaria, aquela coisa era demais mesmo. E o preço da mídia física para digital é a mesma? Ou geralmente um pouquinho mais barato, o preço na loja da PSN? Às vezes é um pouco diferente, mas No é caso do... pouco, é um percentual pequeno, não é assim a metade do valor, por exemplo. A diferença tá de plataforma. Por exemplo, para PC, como só tem digital, vai ser mais barato. Sim. Ele vai ter um precinho mais em conta, mas pro console, tanto a versão física quanto a versão digital, elas costumam ter um preço bem mais parecido. O que vai mudar aí vão ser as edições de colecionador. E o Season Pass também, né? Sim. Essas coisinhas um pouco mais detalhadas, o que vai ser. A gente imagina o quê? No mínimo R$500, R$600. Alguns jogos, por exemplo, que eu sei que tem uma diferença um pouquinho maior. Eu vi que o FIFA 2019 na PSN ele tá R$ 239,90 e a mídia física dele vai ser R$ 279,90. O Assassin's Creed foi confirmado já, mídia física 249 e na PSN, na live, 199. 190? São R$50 de diferença já. O PC, ele entra numa categoria diferente dos jogos, né? de videogame. Então ele entra como software. Ele não entra... Os videogames estão bizarra. É estranho essa... Por quê?
mas ele entra na categoria de jogos de azar. E isso implica que os impostos dos jogos dos videogames são mais caros do que os de PC, por exemplo. Isso é um dos principais... por exemplo, já aconteceu, já vi, antigamente o FIFA, acho que o FIFA 15 ou 16, era R$ 99,90 no PC e R$ 249,90 Nossa, é uma baita nos videogames. diferença. Sim, é uma discrepância muito grande. A gente espera ainda Entre que vários isso... outros jogos, né? O FIFA foi só mais um citado. A gente ainda espera que isso mude logo, porque a gente tá... O preço... Hoje, o preço de lançamento é o quê? R$250 padrão. Sim. Quando aumenta, a gente até... aumentou, legal. Deve ser por algum outro motivo. Mas normalmente o padrão é 250. Não sei, tu lojista, tu pode me dizer Já está passando a ter algum aumento. Vou trazer essa notícia de antemão. Tu como Porque na IGS... agora os jogos, o dólar está subindo muito nos últimos meses. Os consoles, os acessórios, todas essas coisas aí. Vou passar o controle aqui para ti. Vamos ver como é que é. Vai lá. Todos os acessórios, todo esse mundo aí, como é tecnologia, a maioria dos produtos são importados, então está sofrendo muito com isso. Acontece sempre, os preços na Steam, na Origin, na Uplay da vida, são mais em conta do que... Acessíveis, né? Exatamente, são mais acessíveis que no Não tem console. como mídia física, não. combater o preço de fabricação de algo físico, realmente, né? Um software tu pode dar Ctrl+C, Ctrl+V. Agora um CD, o processo de fabricação... Tá de aí o uma problema do coisa. PC, que é a pirataria também, Então, né? Pirataria, com certeza. A gente joga hoje em dia jogos online que pirateados não é possível o acesso aos servidores originais, né? Alguns anti-hack, assim, Exatamente. o famoso Denuvo, ele fazia com que tu precisasse estar conectado a todo tempo à internet para poder jogar o jogo mesmo que o jogo não fosse online e não tivesse utilidade nenhuma online. Mas o sistema anti-hack, ele fazia isso, anti-crack, né? Ele fazia isso com o jogo, o que tirava desempenho do jogo. Deu uma treta fervorosa na internet, Sim. a galera odiou o Denuvo. Mas era uma medida para não rolar essa pirataria. Aqui no PC a gente já está muito acostumado, né? Porém, não é por isso que os jogos vendem menos, sabe? Isso não afeta tanto, a paixão é maior assim. que tudo, né? A paixão pelos games é algo que a pessoa ali economiza um pouquinho, economiza do lanche da faculdade, faz uma coisa e... Hoje os videogames, ele é uma forma de entretenimento onde o pessoal, muitos medem com certeza os seus esforços e a sua grana para poder comprar, mas um jogo como o Battlefield, como o Call of Duty, como o futebol, pelo menos se tu sabe que tu joga só aquilo, tu sabe que esse é um jogo que tu vai aproveitar, tu compra ele. Alguns compram vários, alguns são colecionadores, tem vários perfis de jogadores também. Mas a maioria é jogador só de futebol, é jogador só de FPS, só de RPG. Então ele compra aquele jogo ali e fica jogando o ano inteiro. Então ele não mede. Mas a maioria gosta, a maioria se acostumou da época do Play 2, onde era muito difícil tu encontrar, aqui no Brasil pelo menos, um jogador que tivesse os jogos originais. Quase todas as pessoas tinham o PlayStation 2 desbloqueado, compravam o CD original, a cópia do jogo, mas a galera gosta da originalidade da coisa, porque o pessoal procurava comprar o jogo mesmo pirata, com caixinha, com capinha, com CD prensadinho. Mídia melhor. O pessoal quer ter a coisa, só que infelizmente a condição não deixa. Mas, parando de falar dessa história triste do bolso, que dói o bolso da gente, voltando pro jogo ali do Battlefield, eu tô vendo que vocês estão morrendo toda hora. O que tá acontecendo? Isso acontece nesse jogo principalmente. Isso acontece porque... Bom, o Battlefield 1, a primeira fase dele, explicando um pouco sobre o jogo, é que ele tenta introduzir... Tu não é um soldado. A maioria dos jogos de guerra, tu é um soldado apenas, né? Desde a primeira fase até a última. Coisa que é muito impossível numa guerra, né? A maioria das pessoas que foram pra guerra morreram. Então o que acontece com o Battlefield? Ele tenta contar as histórias de várias reais, pessoas. Né? Ou, por exemplo, ali, quando tu sim. morre no Battlefield, apesar de que agora as próximas fases, não. As próximas fases tu vai ter que terminar aquela missão ali como um soldado. Mas na primeira fase, aparecia ali o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu. E isso não dava game over na fase. Ele passava para outro soldado e começava a dar o ponto de vista dele dentro daquela guerra, dentro daquele cenário. Só que não adianta, aquela guerra ali provavelmente vai morrer. Nossa, que legal, tu consegue sobreviver um pouco mais, mas tu morre e daí passa para outro soldado. A guerra continua.
Por mais que tu morra. Assim, é no multiplayer, quando teu personagem morre ali em algum momento, volta pro mapa, lá aquela visão de cima, e tu escolhe um outro ponto pra incorporar em outro soldado, e aí começar a jogatina de novo, né? Mas então tu quer me dizer então que morrer não é perder nesse jogo? Como é que funciona? Na primeira missão não foi. Agora essas missões aqui sim. Eu queria uma inovação disso aí, uma melhora disso aí no Battlefield 5, sabe? Porque tem muita gente que falou, o modo história do Battlefield 1 é só pra introduzir as mecânicas do jogo e tu jogar o modo online. Eu queria de volta as histórias nos Battlefield, sabe? Só que a gente tem a noção de que a tecnologia e a indústria em si, ela não tá mais pra isso, né? Tanto que agora Battlefield 5 vai ter o quê? Battle Royale. Por culpa de 2018 ter sido o ano dos jogos Battle Royale, por causa de PUBG, Fortnite. E aí a gente vai ter esse modo aí que, sinceramente, não acho que combina, mas vai vender. As pessoas vão jogar porque vai ser divertido. Só que não vai ser fiel, né? Eles que tanto prezam pela fidelidade no jogo, tanto que não vai ter a dublagem, eles tanto prezam por isso, eu bem queria que eles colocassem realmente histórias fiéis da Segunda Guerra no jogo, sabe? Mas a gente vai ter que aceitar isso aí que vai acontecer. E já que a gente falou de adiamento, tem que lembrar que vai ter um beta aberto agora para os jogadores em setembro. Dia 9 de setembro. Acho que é 9 ou 8. Agora no começo de setembro vai ter uma open beta. E aí os jogadores vão poder testar, provavelmente o modo online, com aquelas 60 pessoas jogando. Pra quem quer testar o jogo, uma ótima oportunidade. É uma ótima oportunidade aí. Vai ser como uma demo, não tem que comprar nada, só instalar e jogar. Ver se gosta. E vai ver se gosta e já fica esperando aí o jogo lançar. Caso gostar, compra. Caso não gostar, não compra. Mas eu espero, sinceramente, que a DICE e a EA aprendam com Battlefield 5, com os resultados de Battlefield 5, que eu mais ou menos prevejo, que eles podem fazer uma coisa um pouco mais elaborada no quesito história, no quesito fidelidade, sim. Eles estão tomando algumas decisões que não precisavam ser tomadas, né? Você acha que isso pode atrapalhar no sucesso do jogo? Que nem você está dizendo. Com algumas pessoas, mas a maioria não vai se importar. Eu li tanto, algumas assim. notícias e críticas e inclusive alguns boatos, isso não vai ser confirmado com certeza, de que um dos motivos do adiamento seria para eles conseguir trabalhar um pouquinho mais o marketing do jogo, porque ele está decepcionando um pouquinho na venda, na procura, e a crítica está sendo um pouquinho alta, o que é estranho, porque o pessoal pedia por jogos de guerra antiga, aí veio o Battlefield 1, foi muito sucesso. Veio o Call of Duty World at War 2, aí o Call of Duty anunciou o Black Ops 4, voltou para o tema futurista, e agora veio o Battlefield 5. Inclusive, até ficou estranho também esse trocadilho, né? O Battlefield 1 virou Battlefield 1 depois de ter sido lançado vários, por causa da Primeira Guerra. Aí agora eles tratam da Segunda Guerra, aí tá todo mundo, vai ser o Battlefield 2. Não, pulou pro 5, voltou lá pra numeração. Eles gostam de fazer essas coisas. Até tava conversando nos bastidores contigo antes, né, Juliano? E falei, tipo... Tá, mas do 1 vai pro 5, depois volta? É estranho, ninguém entendeu ainda até agora por que essa numerologia. Não é pra ser entendido. Acho que eles não vão explicar também, vai ficar essa dúvida sempre pro pessoal. Não tem motivo pra explicar. É tipo aquele 4 do Black Ops 4 que são 4 riscos e não 4 romano. É estranho. É estranho, né? Tipo, eu acho que só porque eles conseguiram fazer o BO3. Pra causar. Pra causar, eu acho. É pra causar e causar procura no Google, eu tenho certeza que é isso. Aí diz que o Call of Duty Black Ops 4, que voltou pra temática futurista, que o pessoal reclamou muito nos últimos anos, tá tendo uma procura muito maior do que o Battlefield 5. E esses dados não são confirmados, mas existe esse boato na internet. Então tá, meninos, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, jogando com a gente. Eduardo, tu que é novo integrante, seja muito bem-vindo aqui ao programa. E deixa teu recado e manda tua opinião sobre o programa nas redes sociais da RDC TV, @RDC TV Digital. Aproveito para me despedir deste que foi meu último programa na RDC TV. Deixo aqui o meu agradecimento a você aí de casa pela audiência, ao apoio da RDC TV e a toda a equipe do programa. Um grande beijo para todos!
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.